Olá, meus irmãos, paz seja convosco, graças a Deus que nos dá sempre a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos na série de estudos Os Heróis da Fé e hoje vamos falar sobre Isaías, o profeta messiânico que viu os serafins. Não saia daí que eu volto já já. Glória a Deus, sejam todos bem-vindos em nome de Jesus, aleluia. Bem, nós falamos em Hebreus 11 sobre todos aqueles heróis da fé que estão listados nominalmente, como Abel, Enoque, Noé, Abraão, Sara, Isaac, Jacó, José, fala também de Moisés, fala de Josué indiretamente, pela fé caíram os muros de Jericó e depois pela fé Raabe. E depois, quando chega aqui no, deixa eu mudar aqui, quando chega no versículo 32, diz que faltar-me-ia tempo para falar de Gideão, já falamos, Baraque já foi, Sansão já foi, Jefté, Davi também, Samuel e dos profetas. Já falamos sobre alguns profetas, e ainda tem muitos profetas para nós falarmos. Tem Isaías, Jeremias, Daniel. E o tema de hoje fala do profeta Isaías, aquele que viu os serafins. É interessante que Isaías viu os serafins, Ezequiel viu os querubins e Daniel viu o arcanjo Miguel. Meu Deus, e homens interessantes. Querendo Deus, eu vou até João Batista, o último dos profetas, se Deus quiser. Vamos lá? Então hoje nós vamos falar sobre o profeta Isaías. Deixa eu só me organizar aqui. Glória a Deus. A Bíblia chama Isaías de profeta messiânico. Isaías tem 66 versículos, mas eu não vou falar do livro porque o livro já está lido na live, lendo e explicando a Bíblia Sagrada. Você está chegando agora no canal, então é só clicar em playlist e na playlist você vai selecionar Isaías e tem 66 capítulos gravados. Essa live não fala mais lendo e explicando a Bíblia. Essa série aqui é sobre os profetas. Eu vou falar sobre a pessoa de Isaías e trazer alguns detalhes da vida de Isaías para a nossa edificação espiritual. Capítulo 1 diz assim: visão de Isaías, filho de Amós, que ele viu a respeito de Judá e Jerusalém nos dias de Uzias, Jotão, Acais e Ezequias, reis de Judá. Então, está dizendo aqui mais ou menos o tempo que Isaías profetizou, né? Em média, 700 anos antes de Cristo, a data aproximada que esse profeta exerceu o seu ministério, né? Tem um versículo em Hebreus 11 também, que é o versículo 37 e 38, que diz assim, olha: foram apedrejados, cerrados, em outra tradução, cerrados ao meio, tentados, mortos ao fio da espada, andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados, dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos e montes e pelas covas e cavernas da terra. Meu Deus! Será que os pregadores da prosperidade já leram esse versículo alguma vez? Eu acredito que não, né? Seria bom ler, porque a Bíblia diz que Paulo, antes de ser executado, estava na sua casa alugada em Roma. Ou seja, esses homens não se preocuparam com bens materiais, mas eles andaram como aflitos, desamparados, maltratados. E eu coloquei esse versículo porque, cerrados ao meio, provavelmente o escritor de Hebreus se refere a Isaías. Não há
uma certeza 100% para afirmar, né? Mas alguns historiadores dizem que ele teria sido cerrado ao meio, ao mando de Manassés, que foi um dos piores reis de Israel. É possível que isso tenha acontecido. Mas, independente dele ter sido cerrado ao meio ou não, ele também andou errante pelos desertos. Ele andou nu e descalço durante 3 anos. Vamos ver isso aqui também sobre Isaías. Um grande homem de Deus, um grande profeta. Não é à toa que esses homens estão destacados na Bíblia. São respeitadíssimos. Eles tiveram experiências fenomenais. Como eu disse, Isaías vê os serafins, Ezequiel vê os querubins, e Daniel tem uma visão fenomenal, onde ele viu, com certeza ele viu Gabriel, mas quando ele disse que o outro meu Senhor, aquele que quando ele viu ele caiu, provavelmente está se referindo a Miguel, que veio lutar para que Gabriel passasse com a mensagem. Bem, vamos falar aqui do chamado de Isaías, para nós passarmos depois para a experiência dele como profeta. O chamado foi aqui em Isaías 6. No ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a cauda do seu manto, ou as orlas dos seus vestidos, enchia o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam seus rostos, com 2 cobriam seus pés, com 2 voavam, e clamavam uns aos outros, dizendo: Kadosh, 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 Yahvé Sabaoth, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Aleluia. Desde que começamos a falar dos profetas, eu falei para vocês que havia o profeta da corte e o profeta do deserto, como Elias, como João Batista, como Micaías, que nós falamos ontem, que não estava não estava com seu ministério concentrado ali no palácio. Não é que o profeta da corte fosse, vamos dizer assim, um profeta corrupto, não. Porque Natã, Gade, quando Davi pecou, eles foram lá e corrigiram, eram conselheiros, eles estavam no palácio como uma espécie de capelão. Eles eram capelães do rei. E o profeta que não era da corte, ele não tinha muito compromisso com o palácio, até porque, por exemplo, Elias estava numa situação que jamais ele ia conseguir conviver no palácio, uma vez que Jezabel tinha 850 profetas de Baal e Azerá que comiam na mesa do rei. Como é que Isaías ia sentar na mesa com os profetas de Baal? Ficava difícil, né? A luz e as trevas não se misturam. Pois bem, aqui nós temos a chamada de Isaías. Ele é um profeta da corte, ele trabalha no palácio, ele serve ao rei. Mas veja bem, a experiência dele com Deus só vai mudar de nível quando o rei Uzias morrer. Porque uma vez que ele era capelão do rei, profeta da corte, ele tinha ainda apego, tinha privilégios. Mas no ano que morreu o rei Uzias, ele viu o Senhor assentado num alto e sublime trono. Aqui vai a primeira lição de hoje. Muitas vezes nós nos apegamos a uma patente, a um ministério, a uma convenção, e nós confiamos que aquilo nos sustentará, que aquilo vai pautar o nosso ministério, vai nos defender. Mas Deus permitiu que Uzias fosse tirado, né? E quando Uzias morreu, porque ofereceu ao Senhor sacrifício que não deveria, e no ano que morreu o rei Uzias, Isaías vê o Senhor assentado no alto e sublime trono. Cada um de nós no ministério tem um Uzias no coração. Deixe morrer o seu Uzias. Quando Uzias morrer, você vai ver o Senhor assentado no alto e sublime trono. Eu não sei quem é o seu Uzias, mas todos nós temos um Uzias em quem nós confiamos. Nosso ministério deve ser pautado somente no Senhor dos Exércitos. Quando Uzias morreu, ele viu o Senhor dos Exércitos, Yahvé Sabaoth. E que privilégio!
ele viu serafins. São seres ardentes. São seres que têm uma intimidade tão grande com Deus, que eles são considerados um grau máximo de intimidade com Deus. Seres ardentes. Eles têm um amor sobrenatural e dizem o tempo todo: Kadosh, 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 Yahvé Sabaú. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Nesse momento ele é chamado, não dá para ler o texto todo, isso aqui é resumido. O anjo pega uma tenaz e toca nos seus lábios e diz: purificada foi a tua iniquidade. A quem enviarei? Quem há de ir por nós? Isaías diz: eis-me aqui, envia-me a mim. Agora a missão dele não foi fácil, tá? Quem acha que a missão de Isaías é fácil, está enganado. Porque, deixa eu ver se eu coloco um texto aqui. Olha só, ele teve, é possível que Isaías tenha tido, vamos ver aqui se aparece o texto. Eita Jesus. Foi, aqui ó. Isso aqui é o capítulo 8 de Isaías. E disse o Senhor: toma um rolo e escreve uma caneta de homem, com a caneta de homem, apressando-se ao despojo, e apressou-se à presa. Então tomei comigo fiéis testemunhas, a Urias o sacerdote, Urias não é Uzias, e a Zacarias filho de Jeberequias, e fui ter com a profetisa. A profetisa aqui dá a entender que é a mulher dele. E ela concebeu e deu à luz um filho. E o Senhor me disse: põe-lhe o nome de Maer Salal Has-Baz. É o tema de uma das lives, né, explicando a Bíblia Sagrada. Quem é Maer Salal Has-Baz? É o filho de Isaías. Ele não teve só esse. Provavelmente ele teve 2 filhos. Deixa eu ver aqui. O capítulo 7 de Isaías. Capítulo 7. Deixa eu ver aqui. Se eu acho aqui. Aqui, tem sim. Capítulo 7, versículo 3. Capítulo 7, versículo 3. Olha aí, diz assim. Capítulo 7, versículo 3. E disse o Senhor a Isaías: agora tu e teu filho Seá Jazub, ok? Então ele tem o Maar Saal Has-Baz, 2 nomes bonitos, né? E esse Seá Jazub. Seriam os 2 filhos de Isaías. Mas veja, esse nome que ele colocou aqui, que não é muito bonito, que é o segundo aqui, capítulo 8, vamos voltar para o capítulo 8, aqui, capítulo 8, Maer Salal Has-Baz. O que que significa? Exatamente o que está aqui em cima. Apressou-se a presa, apressando-se ao despojo, apressou-se a presa. É o significado desse nome, Maer Salal Has-Baz. Então, quem é profeta? Ele não disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Então agora até o nome dos filhos era dedicado à obra do Senhor. Maer Salal Has-Baz significa apressado ao despojo, apressou-se à presa, porque estava dizendo sobre o cativeiro que o povo de Israel iria sofrer. Vamos lá, continuando. A Isaías no capítulo 20, esse aqui é o mais forte do ministério de Isaías. Meu Deus do céu, eu não sei se você teria coragem de cumprir esse ministério. Nesse mesmo tempo falou o Senhor por intermédio de Isaías, filho de Amós, dizendo: vai e solta o cilício dos teus lombos. Você tira o perfume, tira os cremes da natura, né? Olha aí, minha irmã Maria do Socorro. Tira os cremes da natura, os cremes de barbear. Descalça o sapato dos teus pés. E ele assim o fez, indo nu e descalço. Nu e descalço. Então disse o Senhor: assim como meu servo Isaías andou nu e descalço, 3 anos, andou 3 anos nu e descalço, por sinal e prodígio sobre o povo do Egito e sobre a Etiópia, assim o rei da Síria levará em cativeiro os presos do Egito e os exilados da Etiópia, tanto moços como velhos, nus e descalços, com as nádegas descobertas. Com as nádegas descobertas. Não posso falar outra palavra aqui para o YouTube não me cortar. Nádegas descobertas. A Bíblia é muito educada, né? Nádegas descobertas para a vergonha do Egito. Isaías 20, versículos 3 e 4. É duro ser profeta. E aí, meu jovem Alencar, você tinha coragem de cumprir esse ministério? Andou 3 anos nu
e descalço. Meu Deus do céu. Para quê? Só para dizer que o povo iria para o cativeiro daquele jeito, nu e descalço. Se chama ato profético. Era um sinal para mostrar, para ensinar. Veja como é duro ensinar. Muitas vezes nós temos que cumprir coisas duras que Deus nos pede, apenas para dar um sinal para o povo. Tá? Então hoje o nosso tema foi o profeta Isaías, profeta messiânico que viu serafins. E por que messiânico? Messiânico porque a maioria das suas profecias foram sobre Jesus, profecias tremendas acerca do Senhor Jesus Cristo, né? Foi um grande profeta e ele é chamado de profeta messiânico. O maior texto que nós conhecemos é Isaías 53, onde ele diz, quando ele foi subindo como renovo, como raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura, e nós, olhando para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado, o mais indigno entre os homens, homem de dores, profeta messiânico, falando de Jesus, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem nós escondíamos o rosto, não fizemos dele nenhum caso. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, tomou sobre si o castigo que nos traz a paz, estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Esses e outros textos, são muitos textos, estavam apontando para Jesus. Isaías é esse profeta que teve a sua língua tocada, a língua erudita, tocada pela brasa do anjo, e ele então profetiza, ele anda nu e descalço, provavelmente morreu cerrado ao meio, mas não negou a sua fé. Que Deus nos abençoe. Amanhã nós voltamos. Amanhã vamos falar então de Jeremias, o profeta chorão, que também sofreu muito, mas que tem grandes lições para nos ensinar. Senhor Deus, eu quero nesta tarde, no final dessa live, te apresentar a nação de Israel, o bichinho de Jacó, aquela nação, aquela cidade que está desenhada na palma das tuas mãos, situada no centro do planeta Terra, Jerusalém, cidade do grande rei, cidade de Davi. Eu oro pela paz de Jerusalém, que haja prosperidade dentro dos teus muros, que haja, aleluia, paz dentro dos teus palácios. Que assim seja sobre Jerusalém e sobre os amigos de Israel. Abençoarei os que te abençoarem. Nós oramos pelo Brasil pedindo que o Senhor cumpra a palavra de Gênesis 12:3. Que assim seja. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Se você disse amém, compartilhe o canal do Pastor João Neres com mais alguém, para que outras pessoas sejam também abençoadas com esse conteúdo. Nós também temos agora uma série, todos os dias estou lançando um vídeo, Histórias da Bíblia para Crianças. Acompanhe, está tudo aqui no canal, para que você possa abençoar também os seus filhos. Deus te abençoe, boa tarde e paz seja convosco.